Olá, eu sou Calbi Cerquinho e a partir de agora você acompanha mais uma edição do JC às 15. E nesse sábado, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas completa 150 anos de existência. Para falar um pouquinho sobre essa importante instituição para a sociedade, nós estamos aqui com o comandante Muniz, Coronel Orleils Muniz, que está aqui para falar um pouquinho sobre a importância que tem o bombeiro para a sociedade e principalmente o reconhecimento da nossa sociedade amazonense ao Corpo de Bombeiros. Coronel, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui ao JCS15. O Jornal do Comércio tem também é centenário, assim como o Corpo de Bombeiros. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tem já uma programação de festa e tudo mais para o Corpo de Bombeiros? Muito boa tarde, Calbi, boa tarde a todos. De fato, nos orgulhamos muito em fazer parte dessa instituição centenária, inclusive uma das mais antigas do Brasil, né? Em 1876, o presidente da província assinava a portaria que estruturava o serviço contra incêndio na então província de Manaus, né? E a partir daí o Corpo de Bombeiros passou por vários momentos até chegar aos dias de hoje. Houveram momentos em que o Corpo de Bombeiros atuou com voluntários, outros momentos em que o Corpo de Bombeiros foi do município, até da Polícia Militar, e a partir de 98 o Corpo de Bombeiros ele se emancipa e se torna, portanto, protagonista da sua própria história, e a gente pode conversar sobre esses diversos momentos da corporação, sobre o momento atual que o Corpo de Bombeiros vive, que é um momento de muita expansão, principalmente para o interior, dos investimentos que foram feitos de forma recente na corporação, tanto em pessoal quanto em estruturas, materiais, equipamentos e viaturas, e a nossa visão de futuro, que nós pretendemos para essa corporação que existe para servir e proteger a nossa sociedade. Para a gente não tentar imaginar, porque é muito difícil, às vezes, você conseguir imaginar. A ideia que eu tenho ainda do Corpo de Bombeiros, provavelmente dessa época que o senhor está falando, lá nos anos qualquer coisa, ainda é aquela pipa, né? Aquele carro-pipa que, com muita dificuldade, levava muitas vezes pouca água, provavelmente, e todas essas dificuldades. Mas eu queria restringir um pouco a questão da história, que eu acho que é fundamental, é importante, mas a sua própria história, Coronel, dentro da instituição. Como é que o senhor chegou lá? Como é que, de repente, eu vou querer ser bombeiro? Já tinha essa história também ou não? Conte um pouquinho da gente. Primeiro, assim, ser bombeiro, acredito que é o sonho da maioria das crianças, né? Quando vem aquela viatura passando lá, caminhando para socorrer alguém, as crianças elas têm essa fantasia, né, na sua mente. E eu prestei o concurso público à época, né? Eu não morava na cidade de Manaus, eu prestei o concurso em Humaitá, eu vim de Porto Velho, prestei o concurso lá na cidade de Humaitá, um concurso muito concorrido à época, eram 20 vagas para oficiais. O senhor não é amazonense? Não, eu nasci no interior do Acre, né? Mas sou cidadão amazonense já corrigi isso. Já sou cidadão amazonense de direito, legal. De fato de direito, mas nasci no interior do Acre e vim quando criança para cá. Nessa época eu servi o Exército, né? Quando prestei o concurso para o Corpo de Bombeiros. E desde então nós prestamos o concurso. De imediato a gente foi aprovado, eu fui para São Paulo fazer a formação de bombeiros e retornei para cá. Naquela época o Corpo de Bombeiros ele era muito carente de fato. Nós tínhamos aqui algumas viaturas chamadas de APQs, né, autopoquímicos, em poucas quantidades, em pouquíssimas quantidades que atendia a cidade de Manaus, ali no início ali dos anos 2000. Mas mesmo assim era composta por bravos guerreiros, pessoas que se doavam integralmente à corporação, que trabalhavam dia e noite, mesmo com os recursos à época, né, escassos, eles atendiam com todo o vigor. Quando eu digo recursos escassos, porque hoje todos os nossos bombeiros militares eles possuem os seus equipamentos de proteção individual, coisa que à época não tinha. Então hoje todo bombeiro ele possui a calça, a capa, o capacete, seu equipamento de proteção respiratória. Nós trabalhamos para dotar a corporação de equipamentos para que o bombeiro ele esteja pronto para atender de forma mais qualificada a sociedade. E à época, né, os nossos heróis eles enfrentavam, né, o nosso inimigo como dava. E eu vivi essa época. Eu vivi essa época de você entrar em um incêndio somente com a capa.
com a capa aqui, se protegendo, com um capacete ali, e fazíamos, muitas das vezes, respirando aquela fumaça, aquele ar que o subproduto daquela queima, só Deus sabe o que tem, mas era assim. Então, nós vivemos muitos infortúnios naquela época. Eu vou, inclusive, mencionar um incêndio que está na memória. Eu ia perguntar isso, tá na memória, que nós tínhamos aí algumas coisas para dar exemplo. Que está na memória de muita gente, aquele grande incêndio que aconteceu na loja Esplanada, no centro de Manaus, no ano de 2010. Na 7 de setembro. Na 7 de setembro. Eu fui mais atrás, eu acho um pouco, né? Do JG, né? JG é mais. Aquele incêndio, eu estava de serviço naquele dia. Eu era o comandante de socorro, foi a primeira viatura que cheguei. Lá nós tínhamos uma viatura que estava em deslocamento aqui de Petrópolis para lá, e a Avenida Getúlio Vargas estava congestionada. Eu desci ali mais ou menos no Taj Mahal, fui até a 7 de setembro, parei todo o trânsito, mandei com que todas as viaturas que estavam à frente da viatura de combate a incêndio passassem para que a viatura conseguisse chegar lá. Isso em 2010, nós estamos em 2026, né? É um outro problema que nós temos e que a cada dia se agrava em Manaus, o trânsito, né? Que muito dificulta aí o atendimento do Corpo de Bombeiros. Mas, assim, ao longo do tempo, as coisas elas foram evoluindo. A história do Corpo de Bombeiros e, principalmente, o projeto de expansão que nós vivenciamos hoje é um projeto muito robusto, que leva a corporação, nós saímos efetivamente de Manaus e dos municípios do entorno, que era onde nós tínhamos a presença, e hoje, para o amigo ter ideia, nós estamos desde Atalaia do Norte, né, a Maués, aqui no Baixo Amazonas, a Parintins, ao Maitá, Puí, Labre. Então, nós saímos da presença no interior de 10 municípios, que éramos apenas 11, Manaus e mais 10, para hoje estarmos em 25 municípios. Os principais municípios do estado do Amazonas hoje possuem Corpo de Bombeiros, e nós ainda estamos com um projeto de expansão bem grandioso que vai contemplar muitos mais municípios ainda. Agora, eu daqui a pouquinho eu quero entrar nessa seara com relação principalmente à questão das operações aí de combate ao fogo, sul do Amazonas, dessas operações todas, né, que a gente tem aí, os incêndios florestais. Mas eu queria um pouquinho antes, eu perguntaria ao senhor, o senhor lembra, ou o senhor já leu alguma coisa, qual foi o maior incêndio que teve em Manaus? Olha, a gente pode elencar vários, né? Porque cada incêndio tem as suas características, né? E eu digo para o amigo que um dos maiores, ele é bem recente, ele é bem atual. Não. Foi o que aconteceu agora aqui na EFA Motors, aqui no Distrito Industrial. Sim. Ele é, inclusive, do ano passado. Sim. Aquele incêndio, ele repercutiu, inclusive, no mundo, e repercutiu a forma como o Corpo de Bombeiros atuou e como ele, de forma assim, técnica e muito rápida, conseguiu conter. Aquele incêndio atingiu uma área gigantesca. A carga incêndio, o que estava instalado dentro da empresa, que era polipropileno, muito material plástico e tudo, aquilo, se não houvesse uma intervenção muito forte da corporação, aquele incêndio duraria dias. E eu digo isso trazendo esse incêndio à pauta, porque semelhante a esses incêndios, nós já vimos iguais no mundo que duraram mais de semanas para serem completamente extintos. Então, as imagens, elas realmente chamam a atenção, principalmente à noite, algo assim realmente assombroso, né? E que nós não conseguiremos nunca debelar aquilo. Mas aquilo foi uma prova de fogo para a corporação. Nós mandamos muitos equipamentos, muitas viaturas, plataformas aéreas, e utilizamos, inclusive, um equipamento novo que nós temos, que é o drone de combate a incêndio. Então, lá nós utilizamos os nossos drones, além de um efetivo também muito bem qualificado, muito efetivo, e em menos de 48 horas, nós já estávamos com aquele incêndio extinto. E eu caminhei por cima daquela pilha de material, fazendo ali o rescaldo, e ali nós pudemos constatar o quanto aquilo queimaria se de fato nós não tivéssemos aplicado uma carga muito potente de resposta. Mas, assim, esse é um dos que é bem recente, mas nós tivemos outro. O próprio incêndio
de 2010 ali na loja Esplanada. Começou na loja Esplanada, mas mais de 40 lojas foram atingidas. Nós tivemos outros incêndios aqui no Educandos, nós tivemos incêndios no São Jorge, ali no Bariri. Né? Então, nós tivemos muitos incêndios no próprio distrito, na Moto Honda. Nós tivemos vários incêndios em Manaus ao longo dos anos aí, que podem, né, e que serviram, né, como estudo de caso para que a gente fosse cada vez mais melhorando as formas, né, e principalmente a prevenção. A gente pode, inclusive, falar sobre prevenção para a gente alertar aí a nossa sociedade. Só para a gente encerrar, não encerrar não, mas esse ponto de que o incêndio da EPA Motors significa, eu posso afirmar, todos nós podemos ter a consciência e a certeza de que o Corpo de Bombeiros, então, provou, naquele incêndio, que está preparado para qualquer tipo de problema com relação ao incêndio na cidade. Não tenha dúvida. Aquela ali foi uma prova de fogo que mostrou a capacidade de resposta. Quando aquele incêndio começou, nós entendemos o tamanho que aquilo poderia chegar. Ele entrou pela noite, entrou pelo dia seguinte, e nós aplicamos ali, só para o amigo ter ideia, nós tínhamos colado praticamente naquele pavilhão que pegou fogo, um outro pavilhão que estava completamente lotado de veículos, que era da fábrica da EFA. Sim. Né? Então, lotado, que foram preservados. Porque quando o incêndio, quando ele começa, o nosso objetivo, aí às vezes perguntar, mas o bombeiro está jogando água na casa do lado. Não é no incêndio, é para preservar o entorno, porque o que queimou, queimou. A gente vai preservar o que está do lado, evitar que aquele incêndio se propague. Além dos galpões que foram preservados, do lado há uma comunidade. E nós tivemos a preocupação para não deixar com que aquele fogo pegasse na vegetação e entrasse ali nas comunidades do lado também. As chamas foram terríveis, uma dificuldade enorme pela própria caloria, porque você, quando tem um incêndio daquela magnitude, você tem dificuldade de posicionar os seus equipamentos próximo do incêndio, por conta da caloria mesmo, e nós íamos avançando à medida que... exatamente, que a nossa tática ganhava contra o incêndio, né, à medida que ia avançando. Mas, assim, com base naquele incêndio, a população viu, né, a imprensa viu a capacidade que o Corpo de Bombeiros do Amazonas tem. E eu digo isso com tranquilidade, porque naquele momento que o incêndio começou, eu estava em Fortaleza. O governador me ligou, volta para Manaus agora, porque nós precisamos fazer um dos maiores enfrentamentos que a cidade de Manaus já passou, que foi aquele lá. Eu peguei um avião, voltei imediatamente para cá e conduzi pessoalmente aquele combate lá, empregando tudo que nós tínhamos de melhor. E em menos de 48 horas, e eu digo isso porque semelhantes àquele, queimando o que queimou ali, material isopor, plástico, polipropileno, muito material altamente combustível. Em outros países, já tivemos um no México que durou mais de 9 dias, né? Nós tivemos na Ásia, até em São Paulo mesmo, incêndios quando acontece, queima por muito tempo, né? E aqui nós mostramos que em menos de 48 horas a gente combateu, na verdade combateu não, fizemos a extinção completa do incêndio, né? Coronel, a gente passaria aqui uns 3 dias falando desses incêndios todos. Com certeza. Olha, porque eu tenho lembrança, por exemplo, do JG Araújo. Eu estava dando aula lá no Objetivo, no antigo Einstein. Professor, está pegando fogo lá embaixo. Eu digo, rapaz, que fogo. Quando eu saí lá, a gente via as chamas, via aquela movimentação. A gente tem incêndio, como o senhor citou na questão do Educando, citou no São Jorge, Bariri ali. Nós temos realmente, então, mas por isso, e eu acho legal o senhor afirmar e confirmar essa ideia de que o Corpo de Bombeiros está preparado. Agora, o senhor tocou numa questão que é a questão da prevenção. A gente, no final de muitos incêndios aqui, principalmente das casas ali, do trânsito, sempre tem aquela história, era um ventilador que estava lá, não sei o quê, o ar-condicionado deu curto-circuito, coisa parecida. Existe uma maneira, Coronel, de tentar prevenir? Qual é o trabalho que pode ser feito nesse aspecto? Obrigado pela pergunta.
saliento que nesse momento agora, nós estamos em 10 de julho de 26. Nós estamos num período que poderá ser a maior estiagem que nós já possamos ter de todos os tempos. Então, nós já estamos percebendo uma temperatura muito quente, né? E a vegetação começa a secar, as coisas caminham para aumentar substancialmente o número de incêndios. E é muito importante que a população ela se conscientize disso. Quando a gente fala, olha, foi um ventilador, foi um ar-condicionado, isso acontece mesmo, sabe por quê? Porque, assim, quando você faz uma instalação elétrica mal dimensionada, aí você liga diversos aparelhos, diversos equipamentos em uma única tomada, aquele fio, que normalmente é um fiozinho bem fino, ele superaquece, lá dentro da parede ou sobreposto a uma parede de madeira, o fio fase toca no fio neutro, gera uma caloria da ordem de mais de 1000 graus Celsius, é o suficiente para iniciar qualquer incêndio. Agora imagina aquilo estando do lado de uma cortina, de um sofá ou de um forro de PVC, qualquer coisa, inicia o incêndio assim, se propaga muito rapidamente, principalmente nesses locais onde nós temos residências de madeira, que nós temos aqui na cidade de Manaus, zona norte, leste, aqui na centro-sul, muitas residências de madeiras em locais construído de forma aglomerada, inadequada, e nós tivemos bem recentemente 2 incêndios em apartamentos, em prédios elevados aqui na cidade de Manaus. Então isso mostra que não é só na casa de madeira, não é só em residências humildes que acontece, não. É em apartamentos de alto padrão, em residências de alto padrão. As pessoas precisam ter consciência de que elas precisam ter suas instalações elétricas bem feitas, usar os seus equipamentos de forma adequada, não usar aquele T sobre T sobre T sobreposto, um monte de T, numa única tomada. Além do Benjamin. Além do Benjamin. Então, tudo isso potencializa o risco de incêndio. Além do que você deixar a vela de forma displicente lá, permitir que crianças brinquem com isqueiro, com fósforo, próximo ou até mesmo na cozinha, brincar com gás de cozinha. Então, tudo isso são condutas preventivas que a gente precisa adotar. Além disso, as empresas precisam ter consciência também de que, muito além de ter somente os equipamentos instalados, seja os seus hidrantes, os seus extintores, precisa ter o profissional capacitado, que é o brigadista ou o bombeiro civil, para operar esses equipamentos. Não adianta nada eu ter o melhor hidrante instalado na minha empresa se eu não tiver uma pessoa que saiba abrir o hidrante, conectar as mangueiras e iniciar o combate a um princípio de incêndio. Porque eu vou dizer uma coisa aqui para os amigos que estão nos vendo e ouvindo. 95% dos grandes incêndios começa no pequeno incêndio. No pequeno. Somente 5% ele já começa grande, que é quando acontece uma explosão de um tanque de combustível, a queda de uma aeronave. Todos os demais, inclusive esse que aconteceu bem recente ali no São Jorge, ele começa com um pequeno incêndio em uma cortina que veio lá de uma fagulhazinha de uma panela, de um bombril que caiu perto, um bombril queimando perto de um sofá, começa sempre num pequeno incêndio. E é por isso que o extintor precisa existir, a rede de hidrante precisa existir, e mais do que isso, ter quem saiba operar. Ter quem saiba operar. Porque na investigação que nós fizemos na Esplanada, naquele de 2010, começou no segundo piso da Esplanada, numa arara de roupa, começou o incêndio lá por conta de um ventilador velho. Se tivesse um único extintor e uma pessoa que soubesse operar aquele extintor, acabava lá mesmo. E nós não teríamos tido o prejuízo que houve, mais de 40 lojas, pessoas que ficaram desempregadas, estabelecimentos fechados e tudo mais. Né? Coronel, então nós estamos chegando realmente numa época, né, bastante preocupante, isso falando em cidade. Eu queria que o senhor falasse isso também rapidamente, para lembrar que nós estamos aí com a relação às florestas. Aí. Nós temos operações aí ainda, eu acho que vai ter operação de combate. Já foi, nós já lançamos, né, agora no final de maio, a Operação Amazonas Mais Verde, já mandamos muito bombeiro para o interior. Além do nosso projeto de expansão, nós expandimos muito para o interior do estado, com quartéis fixos. É um modelo de ocupação híbrida do município, prefeitura e estado, elas se unem
né, para entregar esse serviço tão essencial para o município. E nós reforçamos nesse período do ano com o envio de mais efetivo para esses interiores. Então, é importante, lógico, de ter lá o bombeiro militar, o brigadista, viaturas novas que nós já temos lá, nós também, esse ano, implementamos o plano de educação ambiental. Nós mandamos bombeiros para os municípios e eles estão realizando palestras em escolas, nas comunidades rurais, nas comunidades indígenas, assim, de maneira a multiplicar essa consciência preventiva, né? Como você fazer um acero, como você fazer o manejo, manejo correto do fogo, porque muitas das vezes você faz ateia fogo ali na sua vegetação, sai do controle, você não tem como fazer a extinção daquele incêndio, e começa a partir dali um grande incêndio que atinge proporções gigantescas, completamente sem controle, e onde há necessidade de você fazer deslocamentos de grande efetivo para fazer debelar aquele incêndio que começou, que poderia ter sido evitado se a pessoa fizesse de forma correta, com acero e de forma controlada. Eu tenho alguns assuntos para tratar com o senhor do ponto de vista de perguntar, mas, mais uma vez, a gente vai passar uns 3 dias aqui conversando, mas eu não posso deixar de uma coisa que eu sempre pensei, a questão dessa preocupação do senhor. Eu queria que depois o senhor falasse como é que está o nível de tecnologia, né, já que você tem, inclusive, drone hoje, usando drone, mas, Coronel, eu queria saber da capacitação. Manaus, de uns tempos para cá, cresceu verticalmente. E os prédios estão cada vez maiores, os prédios estão cada vez por aí. Os condomínios estão subindo a cada momento. Eu não sei se um pequeno começo de incêndio, um pequeno foco de incêndio num apartamento ou numa casa de um condomínio pode ser debelado por uma pessoa ou por vários moradores capacitados, se forem capacitados daquele sim. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, Coronel? Existe essa preocupação com os condomínios, tanto de prédio, de apartamento, como também de casa, e, mais ainda, os condomínios têm essa consciência que precisam disso? Perfeito. É muito boa a sua pergunta. O estado do Amazonas, semelhante aos demais estados do Brasil, nós temos uma legislação muito rígida de segurança contra incêndio. Toda edificação, excluindo as residências unifamiliares, aquela casa que mora só a sua família, todas as demais edificações, de uma lan house a shopping center, a uma vila de apartamentos, se for feita para esse fim, para aluguel, precisa ter a autorização do Corpo de Bombeiros, o que nós chamamos de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Nós temos um processo de verticalização da cidade de Manaus e a legislação ela exige que todos os prédios eles possuam os seus equipamentos de segurança. E esses equipamentos eles são vários, desde a rede de hidrante, em alguns casos a rede de sprinkler, que são aqueles chuveiros que acionam sozinho, Automaticamente. os extintores, a sinalização de rota de fuga, porta-fogo. E, além disso, mesmo os condomínios residenciais, eles precisam ter as suas brigadas de incêndio. E composta por quem? Por moradores. E o síndico, ele é responsável por manter a edificação segura, manter os equipamentos funcionais e manter a brigada de incêndio. Inclusive, a legislação, ela regula o acesso do Corpo de Bombeiros no prédio. Então, os acessos lá têm que ter uma altura mínima para permitir que a viatura chegue o mais próximo possível. As edificações, todas elas, existe reserva de incêndio. É uma caixa d'água que alimenta o sistema de hidrante. Então no que tange... E aí no que tange a legislação, ela existe, ela é extremamente moderna, né? E nós cobramos muito. Mas o que nós precisamos é que, de fato, os responsáveis, seja ele o síndico, seja o dono da empresa, seja o síndico morador ou contratado, e não deixem, em hipótese alguma, que os sistemas estejam funcionando. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros foi lá, vistoriou, testou tudo, está ok.
Daqui um mês, a bomba de incêndio parou de funcionar. Aí ninguém foi lá para ver se ela está funcionando ou não. Aí, quando acontece um problema, a bomba não funcionou, aí aquilo que poderia ser debelado no início se transforma numa tragédia. E nós sabemos que incêndio em elevações verticais, eles são extremamente perigosos, porque o que mais mata nos incêndios não é nem o fogo, é a fumaça. E a fumaça, ela sobe, né? E dependendo dos pavimentos dentro de uma edificação, um incêndio no segundo pavimento, a fumaça sobe pela caixa pelas escadas, se ela não for pressurizada, e vai atingindo todos os pavimentos, e se não for debelado de forma imediata, isso pode sim causar danos terríveis à vida dos moradores, né? Portanto, é importante que os moradores cobrem de seus síndicos, né? Se os sistemas de segurança contra incêndio estão funcionais e estão em dias com o Corpo de Bombeiros. Exijam a segurança da sua vida, da vida da sua mãe, do seu pai, do seu filho, a sua vida, e uma vida não tem preço. Coronel, como é que está a questão do salvamento? Bombeiros também atua nessa parte, eu acho uma coisa fundamental nós que vivemos aqui. Nós temos investido muito na qualificação profissional dos nossos bombeiros. Nós fizemos ao longo dos anos aí, desses últimos anos, diversos cursos, desde salvamento em altura, salvamento aquático, salvamento terrestre, né? Busca e resgate em estruturas colapsadas. Nós temos um serviço lá na Ponta Negra que salva a vida de pessoas diariamente, e muitas das vezes não é nem divulgado, mas diariamente as pessoas são alertadas e são tiradas de situação de risco ali na Ponta Negra pelos nossos guarda-vidas. Além disso, nós ampliamos muito a quantidade de mergulhadores. Hoje, nós atendemos o estado do Amazonas inteiro. Nós saímos de um número bem pouco de mergulhadores. Hoje nós temos mais de 60 concursos que nós fizemos aqui na cidade de Manaus mesmo, no estado do Amazonas. Aquele piscinão Inclusive, não apenas nele, mas os nossos mergulhadores são capacitados para operar tanto em águas barrentas, como a água do Solimões, quanto em águas escuras, que é a água do Negro. Claro. Inclusive, somos referência no Brasil. O Acre, bem recente, pediu uma série de equipamentos nossos aqui para fazer um curso de mergulho lá, por conta da nossa expertise, né? Então, nós treinamos durante o curso, além de treinar no Rio Negro, treinar no Rio Solimões, no Madeira, na hidrelétrica de Balbina, que são outras características. Sim. Então, eles mergulham em cachoeira também, em profundidade em cachoeira. Então, são profissionais muito bem qualificados que atendem diariamente aí, e todo o estado do Amazonas, a nossa população. Coronel, 150 anos, a gente tem, eu não sei se é possível o senhor lembrar nomes, a gente voltar lá no comecinho rápido, só para a gente não deixar de homenagear, de reverenciar aqueles que foram os grandes responsáveis, provavelmente, pelo que o senhor está falando, dessa potência que é da instituição Corpo de Bombeiros. Eu sempre gosto muito de lembrar um pouquinho daqueles que começaram lá. E aí o senhor tem comandantes assim que foram importantíssimos, Sim, né? sim. Só para a gente não Eu deixar. gostaria... Claro que não vai poder falar de todos, é óbvio, mas alguns que o senhor lembra. Claro. A gente começa por Nuno Alves, né? O Nuno Alves, que era o presidente da província, ele era um capitão de mar e guerra da Marinha, e foi ele que assinou a portaria de criação do Corpo de Bombeiros. Legal. E coube a Leovigildo Coelho, que era um capitão do Exército, capitão de mar e guerra equivalente a coronel, né? Certo. Que era um capitão do Exército, o Leovigildo Coelho, era o secretário de obras da cidade de Manaus, à época. Coube a ele implementar os serviços de incêndio na província de Manaus. Então, nosso primeiro comandante foi Leovigildo Coelho, né? Pouca gente sabe disso, mas o primeiro comandante do Corpo de Bombeiros foi Leovigildo Coelho. Eu acho que tem algum site na cidade de Manaus, algum blog, eu tenho a impressão que eu já vi essa história em algum lugar. Essa história é muito bonita. Eu acho que eu tenho Coronel Roberto, eu acho que é ele. Eu acho que tem alguma coisa que já escreveu sobre isso. Mas vamos lá, se alguém tiver interesse, é só procurar. Pronto. Coronel Roberto é um grande historiador, né, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros também, e que escreve muito sobre a nossa história.
Levergildo Coelho, nesse período de 1876, Coronel Muniz, eu divido a história do Corpo de Bombeiros em 4 momentos. Legal. 1876 até 1908 foi o período de estruturação da corporação, sim. praticamente, né? E de 1904 a 1908, o Corpo de Bombeiros ele foi composto por voluntários. Okay. Voluntários. De 1908 até 1972, o Corpo de Bombeiros foi do município, a cidade de Manaus, que administrava o serviço contra incêndio. Aí, ali, 72, 73, houve uma grande reestruturação de leis estaduais e a lobby daquele momento incorporou o Corpo de Bombeiros e passou, portanto, a fazer parte da Polícia Militar, em 1973. Então, em 1973 até 1998, que é a terceira fase, o Corpo de Bombeiros era da Polícia Militar, né? E, a partir de 1998, através da Emenda Constitucional 31, assinada pelo governador Amazonino Mendes, o Corpo de Bombeiros se emancipa e passa, portanto, a ser protagonista da sua própria história. Nesse período aí, eu poderia citar alguns nomes aqui que eu conheci em vida, que o Major Nicanor, que ele foi, à época, comandante do Corpo de Bombeiros, quando era do município ainda, né? E aí, depois disso, nós tivemos diversos comandantes enquanto o Corpo de Bombeiros foi da Polícia Militar, mas, assim, enquanto ele foi emancipado, eu poderia citar aqui todos os que me antecederam, né? Começando lá com o Coronel Colares, depois Coronel Nils, depois Coronel Alcântara, Coronel Antônio Dias, depois o Coronel Roberto Rocha, Coronel Fernando Sérgio, Coronel Fernando Júnior, Coronel Tupinambá, passou um pouco tempo ali, 2 meses e meio, foi na época que o Davi Almeida foi governador. Sim. Depois o Mauro, Coronel Mauro, na época do Amazonino, mais recente. Danísio, que foi o meu antecessor, e Coronel Orleils Muniz, aí eu assumi em novembro de 21, a convite do governador Wilson Lima, e estamos aí dando nossa vida, nosso suor e nosso sangue para o estado do Amazonas. Eu quebrei um pouquinho para voltar lá no começo, porque é para a gente falar de futuro. A gente vê o passado e um pouquinho de futuro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão do futuro. Como é que está a questão da tecnologia hoje do bombeiro? E, principalmente, para a gente encerrar, eu queria que o senhor tocasse na questão do bombeiro mirim. Perfeito. Com relação, nós somos entusiastas de tecnologia. O que nós fizemos? Nós estruturamos dentro da corporação uma sala de situação. Essa sala de situação, nós temos várias aplicações tecnológicas lá, que nós monitoramos diariamente a qualidade do ar, o direcionamento dos ventos, os focos de calor e focos de incêndio. E isso nos dá a precisão técnica para a gente dizer se essa fumaça está sendo produzida aqui no Amazonas ou não, se focos de calor são focos de incêndio ou não, porque há um conflito com relação a isso. Eu lembro que em 23 nós tivemos um momento em que Manaus estava completamente coberta por fumaça. Eu mostrei para a imprensa, provei com imagens de satélites fornecidos pela NASA, que nós temos acesso, satélites do INPE também, que nós temos acesso, que aquela fumaça ela era oriunda do sul do Pará. Então, a região de Altamira estava queimando de forma completamente descontrolada, e, para quem não sabe, os ventos alísios de sul, eles entram no estado do Amazonas pelo Amazonas, pela foz do Amazonas. Subindo o rio, ele entra e vem carreando todo o material particulado que está na atmosfera. E essa fumaça toda que era produzida no sul do Pará entrava aqui pelo Baixo Amazonas, Parintins, vinha subindo tudo e passava por Manaus. Então, aquele fumaceiro horrível. Olha, vocês estão vendo aqui, ó, focos de calor no Amazonas, praticamente zero. Olha os focos de calor aqui no Pará. Um absurdo. Então, assim, mesmo assim, mas então o Amazonas não pega fogo? Pega fogo. Na região aqui do entorno, nós tivemos aqui no eixo da BR-319, região de Altaz ali, principalmente ali nas laterais da rodovia, incêndios descontrolados. No sul do Amazonas, onde a própria característica mais voltada à pecuária lá, de vegetação de pasto,
Pega muito fogo? Pega muito fogo. Agora, a gente dizer que a nossa floresta está pegando fogo, não. Aí é outra coisa. Nós tivemos, em 23, situações bem peculiares, porque houve uma seca muito acentuada, e aqui na nossa região, como ela quase que todos os anos, ela nunca seca a ponto da vegetação que está no leito do rio ficar exposta, e isso aconteceu em 23 e 24, a vegetação que fica no leito do rio, ela ficou exposta, secou tanto e começou a pegar fogo. Foi o que aconteceu aqui em Iranduba. Não sei se o amigo lembra que nós trouxemos, inclusive, um avião de combate a incêndio. Sim, nós também fizemos um trabalho bem forte aqui na região do Iranduba, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas, com base naquilo que aconteceu em 23 e 24, nós aumentamos a nossa presença no interior. Nós não tínhamos nenhum quartel aqui no eixo da 319, nós já temos quartel em Manaquiri, já temos quartel em Altazes, estamos em fase final de construção de um quartel no Careiro Castanho, com viaturas novas lá, estão nesse momento, inclusive, se você entrar lá no site, no Instagram do Coronel Muniz, porque o Instagram do Bombeiro ele saiu do ar por conta da legislação eleitoral, de todas as secretarias, né? Mas a gente tem divulgado através do meu Instagram. Nós estamos atuando em todos os interiores nesse sentido, já combatendo de forma preventiva. Então, isso são recursos tecnológicos que nós incorporamos, além da utilização de drones como plataforma de observação e combate a incêndio, de viaturas novas, de embarcação de combate a incêndio, que nós temos uma robusta embarcação de combate a incêndio. Então, são equipamentos, não apenas, né, equipamentos de tecnologia propriamente dito, mas, por exemplo, atomizadores. Atomizadores são equipamentos que o nosso bombeiro militar, quando ele entra para fazer o combate, é um equipamento que ele leva nas costas, aqui como se fosse uma bomba costal, que é um motor que ele lança muito vento e água pulverizada. Isso combate fogo em vegetação assim de forma espetacular. Então, você é o que nós chamamos de atomizadores. Ele joga ar em alta pressão, mas ar úmido, ar com água pulverizada. São equipamentos que nós não tínhamos antigamente, né? Então, você faz um combate, um campo, por exemplo, que está pegando muito fogo, jogando material, fumaça tóxica, queimando a vegetação. Com esses equipamentos, a gente consegue fazer a extinção muito rapidamente. Vamos encerrar com o Bombeiro Mirim, já que é o futuro. Bombeiro Mirim é um projeto da corporação, um projeto social que nós damos muita importância. Nós temos mais de 1.000 crianças sendo atendidas. Ao longo desses últimos anos, nós atendemos quase 4.000 crianças na capital, no interior. Só na cidade de Manaus nós temos 4 projetos funcionando. O Bombeiro Mirim ele é um projeto transformador. A gente traz a criança para dentro do quartel. Lá, nós ensinamos a eles as nossas liturgias, aprende a marchar, aprende que precisa estudar, aprende a obedecer pai e mãe, que não pode mentir. Nós monitoramos o boletim da criança. Então, assim, é um conjunto de atividades que a gente integra ele à nossa rotina, e a criança ela sai transformada, inclusive querendo ser bombeiro quando crescer, né? Querendo ser bombeiro quando crescer. E esse projeto, nós estamos, inclusive, expandindo ele para os municípios que nós implantamos quartel recentemente. É um projeto que a gente cuida com muito zelo. Nós temos algumas empresas parceiras, que eu gostaria, inclusive, de mencionar, que é a Atem, a Fogás, a TV Lá. Então, são parceiros aí do Projeto Bombeiro Mirim, que ajudam o projeto, desde doando material didático, às vezes o lanche, porque lá eles recebem um lanche para ficar com a gente naquele período que estão conosco. Então, a gente agradece muito os parceiros e eles sempre estão presentes nas formaturas do Bombeiro Mirim, né? Assim como no futebol, provavelmente, se eu fosse dono da ATEM, da Bemol, da TV Lá, dessas empresas parceiras, eu já assinava um contrato com eles agora, enquanto são bombeiros mirim, para chegar no futuro eles irem trabalhar de brigadista
na empresa. Já estaria, né? Ó, e recebendo já desde agora. Eu já gostaria, inclusive, de mencionar É. um caso bem legal, que é o caso do Estaleiro Juruá. O Estaleiro Juruá é outro parceiro do Corpo de Bombeiros. Só no Estaleiro Juruá nós temos 250 crianças do Projeto Bombeiro Mirim, que é patrocinado pelo Estaleiro Juruá. E dentro do Estaleiro Juruá, eles já saem de lá para o menor aprendiz. Eles são absorvidos pelo próprio Estaleiro Juruá para trabalhar na própria empresa. Então, eles são preparados ali dentro do Projeto Bombeiro Mirim. E detalhe, são todos do município de Iranduba, da comunidade do Cacau Pereira, da sede do município, e que o Estaleiro Juruá é um parceirão nosso. São 250 meninos? Só em Iranduba. Você imagina que nós temos aí, no mínimo, eu vou colocar por baixo, 5 a 10 grandes estaleiros em Manaus. Provavelmente, estou calculando assim. Imagina se cada um pega 250. Com certeza. Olha, fica aí o nosso convite a todos. Tem muita coisa para fazer. E as grandes empresas, é um projeto que você vê resultados imediatos. Você vê o que está sendo feito, acho que acima de tudo. E olha, não tem nada melhor do que você preparar e botar esperança no rosto e na vida de uma criança. É transformador, o projeto ele é transformador. E você colocar o carimbo lá da sua empresa no projeto, certamente. E quando é que vai ser a festa agora? Bom, nós temos uma celebração agora no dia 17, a celebração de 150 anos da corporação, vai ser lá no Comando Geral, às 19 horas, o amigo está convidado para estar lá, o governador já confirmou presença. Legal. Então é um marco, né, na corporação, e eu me sinto orgulhoso de estar no comando da corporação no momento que ela faz 150 anos. Então, o fato, né, de estar no comando só me traz muita responsabilidade de poder entregar uma corporação cada vez melhor para a nossa sociedade. Tem essa daí do 17 lá, de 19, mas eu queria saber aquela outra que tem fogo lá, tem menino correndo para um lado, correndo para o outro. Eu acho que é dia do fogo, no dia do bombeiro, alguma coisa assim. Tem uma festa lá no bombeiro. Ano passado, ou retrasado, teve um negócio grande lá. O que é? Qual é aquela? Aquela lá foi uma competição que nós fizemos, né? Nós fazemos, ela não é uma competição regular, não é um evento regular, né? Mas sempre nós fazemos, são competições que a corporação faz, e que inclusive envolve a comunidade, a gente convida pessoas, e existe vários eventos dentro da celebração, né? Mas existem outras formaturas que celebram também, como, por exemplo, no final do ano, no dia 26, que é o dia da emancipação do Corpo de Bombeiros. Legal. Essa do dia 11 de julho é o dia da criação do Corpo de Bombeiros. No dia 26 é o dia da emancipação da Polícia Militar, que nós nos emancipamos e passamos, portanto, a ser protagonistas da nossa história. E é um outro momento em que também celebramos, além das comemorações de final de ano, da Corrida do Fogo que nós fazemos, né? São celebrações. Ou seja, o bombeiro cada vez mais integrado com a sociedade. Com certeza. E a sociedade com o bombeiro. Coronel, a gente agradece muito. O Jornal do Comércio, também por ser uma instituição centenária, a gente agradece muito a sua presença aqui. E nesse momento que o senhor representa toda essa corporação, essa instituição, de suma importância para a sociedade, a gente quer agradecer a sua vinda aqui, mas principalmente dar os parabéns, porque realmente a gente sabe o trabalho que é ser bombeiro, o trabalho de salva-vidas e o trabalho de prevenção, todos os trabalhos que os senhores realizam, e ainda mais numa região como a nossa. Quando eu toquei na questão do salvamento, porque a gente sabe que a coisa, não vou dizer que é comum, mas muito provável aconteça a necessidade do Corpo de Bombeiros no salva-vidas nesse aspecto. Então, muito obrigado mesmo, e conte aí com o Jornal do Comércio para divulgar o que o senhor precisar, né? Conte aí, acho que tem um rapaz lá chamado, acho que é Paulo, lá com o senhor, que ele, de vez em quando, ele manda algumas coisas para a gente, mas ele precisa mandar mais aqui para o Jornal do Comércio para a gente. Cobre ele lá, por favor. Deixe comigo, que eu vou cobrar. Nós que agradecemos, o Corpo de Bombeiros estará sempre à disposição da sociedade, dando o seu melhor, entendendo que a população ela cobra e precisa cobrar mesmo, e nós estaremos sempre prontos para atender a sociedade, tanto da capital quanto do interior. O Corpo de Bombeiros o braço
certo nas horas incertas, né, como já dito, e tenha certeza que nós trabalhamos firme, não apenas o comandante, mas toda a corporação, para melhorar a corporação cada vez mais e para que a corporação entregue cada vez mais serviços de mais qualidade à nossa população. E o nosso programa normalmente tem um tempo de duração, mas hoje nós extrapolamos todos. Extrapolamos porque eu acho necessário, eu acho que é importante a sua presença aqui, para a gente falar um pouquinho desse Corpo de Bombeiros. Quem tiver mais interesse, procura o blog do Coronel Roberto lá, que tem muito mais história, entendeu? Com certeza. Então, pronto, tá certo. Coronel, mais uma vez, obrigado. Obrigado Muito mesmo. Tá? Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui. E a você, melhor internauta, nesse momento, o JCS 15 está se despedindo, prometendo voltar numa próxima edição. Até lá.